Estamos de volta com um grande debate para te dizer que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, passou os últimos dias tentando acalmar os ânimos de integrantes do Centrão. É que o Planalto tem sido pressionado a dar o quanto antes sequência na reforma ministerial. Pedro Nogueira chega ao vivo com mais informações. Oi, Pedro, boa tarde para você. Oi, Luciana, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no grande debate na CNN Brasil. Luciana, o ministro Padilha tem ligado para as lideranças do Centrão justamente para fazer essa operação de acalmar os ânimos e garantir que nesta semana vai haver um encaminhamento da reforma ministerial. A gente está falando principalmente de dois partidos do Centrão que vão ser os protagonistas dessa nova etapa, dessa reforma ministerial. É o PP e também o Republicanos. E no fim da semana passada, o ministro Padilha já disse também os nomes dos prováveis ministros para esses dois partidos. A gente está falando então do deputado André Fufuca, do PP, e do deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos. Eles já estão definidos como os próximos ministros, mas ainda não há definição de quais as pastas eles vão ocupar. Do lado do PP, de Arthur Lira, a expectativa é ganhar um ministério e também a Caixa Econômica Federal. Nos bastidores, esse partido se movimenta para conseguir o Ministério do Desenvolvimento Social, mas o presidente Lula reluta, resiste em entregar esse ministério, que é uma das pastas mais estratégicas para o governo federal, tem o Bolsa Família e também um orçamento muito relevante. Já o Republicanos deve ficar com o Ministério do Esporte ou com o Ministério dos Portos e Aeroportos. A reportagem da CNN apurou que ele, inclusive, já está em reuniões com entidades do setor. Estou dizendo aqui do futuro ministro, deputado Silvio Costa, já em movimentação para esse novo ministério. Luciana. Obrigada, Pedro. Eu sigo agora com o debate para esse segundo bloco. Eu tenho comigo aqui o Roberto Tardelli, Flávio de Leão Bastos, Vinícius Poit e Samantha Maier. Boa tarde, bem-vindo. Você viu que segundou aqui, né? Eu estou me embolando nas palavras, no sobrenome dos meus entrevistados. Muito boa tarde. Vou começar com você, Poit. Essa demora que foi citada para as resoluções da reforma ministerial demonstra, na sua opinião, incertezas do presidente Lula para a troca das pastas do governo? Boa tarde, Lu, Tardelli, Samantha, Flávio. E você que está acompanhando aqui a CNN, já fiz essa pergunta aqui das pautas, viu, Lu? O pessoal já está interagindo no Instagram via direct e também comente, no nosso YouTube. Lu, não digo que demonstra uma incerteza em relação ao quem vai ocupar qual pasta, mas demonstra ainda que o negócio não foi fechado. Sabe quando você está fechando um negócio, está negociando, falta pouco, puxa para lá, puxa para cá, um faz uma oferta, aí o outro dá uma contra-oferta, ancora o preço? O presidente Lula não fechou negócio ainda com o presidente Arthur Lira e a Câmara dos Deputados. Ponto. Não adianta a gente florear, botar outro nome, bote o nome que você quiser. O que eles estão fazendo é negociando um cargo em troco de votos. Ponto final. O presidente faz um mapa de votação, precisa aprovar alguns projetos. Se eu der tal cargo para o PP, quantos votos você me garante lá na Câmara? Rapaz, preciso de mais votos. Então você não consegue 80 votos? Então não vale um ministério. Ministério é 80 votos. Senão você vai ter uma subsecretaria XPTO. É assim, gente. Pode botar o nome que quiser. É isso que ainda não está fechado. Existe uma incerteza em relação ao valor de um cargo, do ministério, de uma presença da Caixa e o preço que vai ser pago por esse cargo, que é o preço, a moeda, número de votos no Congresso Nacional. O Poit traduz de uma forma aqui, né? E a gente sabe que tem negociação, é fato, né, Poit? Mas o Poit praticamente botou uma tabelinha aqui, né? Quantos votos vale o quê? Quantos votos... Eu não sei porque eu nunca negociei, eu estou estimando, tá? É uma realidade dura de se ouvir, mas a gente sabe que tem uma negociação, é óbvio, porque presidencialismo de coalizão é assim, a gente só não quer imaginar que tem assim, te dou tantos votos, te dou tantos cargos, te dou tanto isso... Mas existe isso, né, Tardelli? Olha, existe. E quem quer cargos tem pressa, certo? Quem tem os cargos não tem pressa. Então,
Eu estava pensando, enquanto eu vi a notícia, daqui de uma música muito filosófica que nós temos, que eu poderia sugerir. Seguro Tchan. Seguro Tchan? Seguro Por Tchan. quê? Eu tô vendendo aqui Seguro sempre... Tchan, porque quem está ávido de cargos, certo, vai para cima. Ele quer os cargos para ontem. Só que talvez essa negociação, como bem disse o Poit, deve exigir uma engenharia de mimetismos e de contas a fazer aí. Porque não tem sentido dar cargo para quem não trouxe voto. Olha, eu quero voto para dormir tranquilo. Quantos votos você vai... E acho que deve ter realmente uma cotação. Olha, eu preciso de tantos votos, porque o Lula tem que aprovar agora diversas pautas extremamente importantes, extremamente delicadas. Lembrando que o arcabouço fiscal, por exemplo, ainda não foi para votação. Exatamente. No meio de tudo isso. A gente não pode dizer por isso, Então, mas no meio disso. Tudo isso são coincidências, não é, que a vida nos traz, que a Terra plana capota muitas vezes na porta do Congresso. Ele precisa de voto. Quem quer os cargos precisa dos cargos. Fazer essa junção de amores nesse presidencialismo de coalizão é a arte que o presidente Lula precisa se revelar exímio no seu exercício. Ele tem que agradar a todos, sem desagradar a ninguém, sem se distanciar dos aliados históricos. Né? É uma engenharia que é um helicóptero difícil de construir, certo? Mas ele vai ter que construir. E vai acabar construindo. Eu acho que esse grito, ligar para ter calma, olha, calma, segura um pouco, vamos conversar melhor, já estamos com a reforma já prontinha, espere para amanhã no Diário Oficial. Acho que mais deve ser esse tipo de conversa. Amanhã eu te pago, sabe? Eu não tenho hoje, mas amanhã eu te pago. Acho que existe uma preocupação maior, né, Samanta, ainda. Eu estou pensando aqui na governabilidade e na aprovação de pautas importantes para o Brasil. E acho que todo brasileiro deve estar pensando nisso, né, nas pautas importantes para o Brasil, reforma tributária, arcabouço fiscal, que precisa ser votado, enfim. Existe aí também o problema dos descontentes, né? Porque quando se deixa aí os descontentes, quem perde o cargo, partido que perde cargo, aliado que perde cargo, por exemplo, essa mágoa aí nunca é boa, né, Samanta? Bom, boa tarde, Luciana, Poit, Flávio, Tardelli. Com certeza é uma mágoa que gera prejuízos para o governo. Agora, o Poit falou muito bem, como o Tardelli, a gente vive um presidencialismo de coalizão, ou seja, o presidente não governa se ele não tiver maioria no Congresso. O presidente Lula foi eleito, mas ele não tem maioria no Congresso, então ele vai ter que negociar. E negociar com quem? Com o Centrão. Isso todos os presidentes. O que eu acho causa uma certa estranheza é que quando o Bolsonaro fazia isso era muito criticado. Mas no presidencialismo de coalizão, eu acho que se a gente pode tirar uma lição disso tudo é que não se governa esse país sem o Centrão, principalmente quando a gente tem reformas importantes para serem aprovadas. Agora, o presidente está numa situação em que ele tem que cortar na própria carne. Ele está tirando daqueles ministérios que são do seu partido, do seu governo, e claro que isso tem um preço. E por outro aspecto também, a gente tem que lembrar que logo que o presidente Lula tomou posse, ele subiu a rampa do Palácio do Planalto com inúmeras minorias prometendo isso nos seus ministérios. E o que a gente vê na prática é que o sistema é muito maior do que isso, porque ele já tirou uma ministra mulher, que foi a ministra do Turismo, agora vai tirar outros, ou seja, aquilo foi uma grande teatro, uma grande encenação, porque para se governar esse país precisa do Centrão e, na verdade, o presidente, ele é, digamos assim, o rei, mas não manda. Ele precisa do Congresso e isso tem um preço. Muito bem, Flávio. Boa tarde, Lu, Samanta, Poit, querido mestre Tardelli. Nós estamos discutindo aqui uma situação que já é antiga. Como disse a Samanta, todos os presidentes vêm passando por essa situação. O que está disfuncional é o nosso sistema de governo. Nós temos que discutir o presidencialismo. Ou se passa a responsabilidade que o Congresso tem, né? Ou tenta-se mudar esse sistema do jeito que está. De fato, se o presidente não for pragmático, ele não governa. O Tardelli lembrou bem aí que são pautas importantes. Aliás, a CNN hoje já reiterou isso aqui em outras reportagens. A gente tem aqui a conclusão da reforma tributária, o arcabouço fiscal, votação do orçamento, programas sociais, como a nova lei do salário mínimo,
a transição ecológica, marco regulatório, crédito de carbono. Então, são questões de Estado estruturais muito importantes. Além da dificuldade da negociação com o Centrão, e aí, de novo, eu volto a Samanta, né? Porque, historicamente, o Centrão foi formado já com a Constituinte de 88. Então, olha quanto tempo nós estamos vivendo essa situação. Então, a população precisa entender que ela vota no seu candidato, na sua candidata, e não necessariamente é ele que vai dar as cartas. Então, de novo, o que está disfuncional é o sistema de governo que nós estamos vivendo. Então, além disso, tem um fogo amigo, né? Porque não é só a exigência dos partidos que vão compor a base no Congresso. Também nós temos aqueles partidos que já são da base, ideologicamente próximos, e que ficam atacando ou inventando situações contra grandes ministros, como fizeram com o Silvio Almeida recentemente. Então, é uma situação complicada. Para quem não acompanhou, o ministro Silvio Almeida, de Direitos Humanos, e ele já tem falado muito sobre isso, tem ouvido de amigos, pessoas próximas, né, ali de governo, que ele é muito intelectualizado e ele tem atribuído, inclusive, isso ao racismo, já que ninguém reclama da intelectualidade de pessoas brancas, muito pelo contrário. A intelectualidade nunca foi um problema, é sempre uma solução, então ele sempre coloca isso, por que um negro intelectual tem incomodado tanto? Essa pergunta fica para você também.